Então estamos no Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, programação virtual ou viva, com a leitura toda terça-feira do Shri Mana Shiksha. Estamos no 5º verso. Aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Gurudeva estão explicando o significado esotérico desta 5ª oração que Raghunath Das Goswami faz para sua própria mente. Asatya esta kasta prada vikata pashali viriha prakamam kamadi prakata patapati vyatikarai gale badhva haniham iti vakabhit vat mapagane kurutam phutkaram avati sayatatvam mana ita. A luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. Eles, esses ladrões, esses assaltantes, amarraram o meu pescoço licenciosamente com as cordas torturantes e amedrontadoras dos feitos perversos e deste modo estão me matando. Ó mente, falando dessa maneira, você precisa exclamar de dar dó aos devotos poderosos e misericordiosos que são protetores do caminho da devoção que leva a Shri Krishna, o matador de Bakasura. Ouvindo o seu choro de dar dó, eles com certeza haverão de protegê-lo de semelhante condição. Então o Gurudeva está falando sobre Bhakabhid Vatmapagana. Gurudeva Srila Bhaktivinoda Thakur está falando dos protetores no caminho que leva a Bhakabhid, a Shri Krishna. Então eles falam que a palavra Bhakabhid refere-se a Shri Krishna, o matador do demônio Bhaka, que é a personificação da duplicidade. A palavra Vatma significa caminho. Então Bhakabhid Vatmapagana, caminho, ou em outras palavras, o caminho do cultivo do amor a Krishna. O sufixo pa em Vatmapa significa um guardião ou protetor, que neste caso se refere aos Vaishnavas. O significado é que para nos salvarmos dos obstáculos supramencionados, devemos chorar de dar dó e convocar os Vaishnavas, porque eles são os guardiões e protetores no caminho do cultivo de Krishna Prema. Esses Vaishnavas poderosos e tão misericordiosos, com certeza haverão de protegê-los ao ouvirem o seu choro de dar dó. Aí agora Gurudeva vai citar do Padyavali exemplos de devotos que choraram assim, buscando a graça dos Vaishnavas. Pralada Narada Parashara Pundarika Vyasambarisha Shuka Shanaka Bhishma Dalvyana Rukmanga Dodhara Vibhishana Bhaguna Din Punyam Iman Parama Bhagavatam Namami. Eu presto minhas respeitosas reverências aos grandes devotos santos do Senhor, encabeçados por Pralada, Narada, Parashara, Pundarik, Vyas, Ambarish, Shuk, Shaunaka, Bhishma, Dalbya, Rukmangada, Uddhava, Vibhishana e Arjuna. E também Shri Sarvagya, um poeta devoto, cheio de fé nos devotos, descreve a condição deles da seguinte maneira: a condição dos devotos, né? Como pensam os devotos.
Tvad bhakta saritam patim chulukavad kadyo tavad bhaskaram merum pashati lustravad kim aparam bume patim brityavad Tintaratna chayam shila shakalavat kalpadruman kastavad samsaram trina rashivad kim aparam deham nijam bhagavat. Ó Bhagavan, os seus devotos consideram o oceano uma simples pocinha, consideram o sol um vagalume, o Monte Meru um torrão de terra, um poderoso imperador do mundo, um servo insignificante, um monte de joias Chintamani, meros fragmentos de pedra, e uma árvore Kalpadruma que satisfaz todos os desejos, uma bengala comum, e o mundo inteiro um monte de palha junta. Que mais pode se dizer? Quando eles sentem saudade de você, ó Bhagavan, eles consideram seus corpos como sendo fardos pesados. Então aqui uma descrição muito linda de Sri Sarvagya sobre a condição da saudade, a condição em que ficam os Vaishnavas quando estão sentindo falta do objeto do seu amor. E Shri Madhava Saraswati também explica no mesmo Padhyavali: Mimansa Rajasa Malima Sadrisham Tavam Nadirishwari Garvodaka Kutaka Karkasha Dhyam Durepi Vartahare Janantam Pija Janantam Pina Janate Shotisukam Shirangi Sanghadvite Suswadam Parivesh Ayanti Apirasam Gurvina Davisprishet. Aqueles cujos olhos de sabedoria foram embaçados pela poeira da filosofia Mimamsa, que promove apenas Karma Kanda, não podem firmar sua inteligência em Bhagavan. Aqueles cuja inteligência ficou rígida por conta de argumentos falazes, cuja conquista final é nada mais que o orgulho, não tem interesse em ouvir as narrações de seus passatempos. Mesmo acadêmicos eruditos dos Vedas, que não têm apego a Shri Krishna, nem eles conseguem saber qual é a verdadeira conclusão dos Vedas. Eles são exatamente como recipientes que servem alimento delicioso, mas não podem provar o gosto doce daquele alimento. Forte essa analogia, hein? As glórias de conviver com os devotos são descritas no Hari Bhakti Sudodaya, citado no Bhakti Rasamrita Sindhu. Yasya yat sangati pumso nivatyat satad gunaha swakul adhyay tatodhiman swayutyam eva samshaya. A influência da companhia de devotos de mentalidade semelhante à nossa fica demonstrada pelo seguinte exemplo. Assim como um cristal reflete a cor dos objetos próximos dele, da mesma forma, uma pessoa embebe as qualidades daqueles com quem ela convive. Por isso, as pessoas inteligentes devem conviver com indivíduos respeitáveis e de mentalidade semelhante, a fim de aumentar o prestígio de suas famílias. Então, uma orientação sobre comportamento, né, de Srila Sanatana Goswami Pada. Tenho quase certeza que o Hari Bhakti Sudodaya é dele também. Ele está dizendo que o Gurudeva explica que o significado deste verso é que a contaminação do coração não pode ser erradicada por intermédio da renúncia árida, do cultivo de conhecimento pessoal
da prática de yoga místico ou da prática de austeridade. É apenas pela influência da companhia dos devotos, que estão livres de todo orgulho e pela conquista de cuja misericórdia o coração facilmente se purifica de todas as apreensões. Então, sadhusanga, sarva shastakoi, lavamanta sadhusanga, sarva sadhoi. Como Chaitanya Charitamrita, diz esse verso famoso, que diz que sadhusanga, sarva shastakoi. Que sarva shastra, todos os shastras estão enfatizando a importância de sadhusanga. Porque lavamanta sadhusanga. Se você entra em contato com o Vaishnava puro, 1/10 de milésimo de segundo, lavamanta. É uma fração mínima de tempo. Então, se você tem contato por uma fração mínima de tempo com o Vaishnava puro, então, sarva siddhikoi, você está fadado ou está fadada a alcançar toda a perfeição. A gente pode não perceber, né? Mas se algum de nós entra ou entrou ou vier a entrar em contato com o Vaishnava puro, então esse contato é altamente contagioso, porque o Vaishnava puro ele segue naturalmente, ele segue o conselho que Raghunath Das Goswami está dando para a sua própria mente. Porque o Vaishnava puro quer prema bhakti, desejo dele, nadanam najanam nasundarim kavitam vada udisha kamane mama janmanishwari bhavata bhakti ahaitukitoi. Então Mahaprabhu aqui nesse 4º verso do Shikshashtaka está se expressando como um Vaishnava puro se expressa, que o Vaishnava puro é o único ser humano, aparentemente ser humano, que não tem nenhum desejo, mas tem o maior desejo. Ele não tem nenhum desejo de ter seguidores, de ter riqueza, de ser reconhecido como um grande poeta ou como um grande erudito, como alguém que detém vasto conhecimento dos Vedas, dos Shastras. Ele não quer saber de seguidores. Ele não quer saber de fama, prestígio, adoração. A gente pode ver isso muito bem exemplificado nos Babajis do Jaiva Dharma e nos nossos Gurudevas também. Eles estão viajando pelo mundo inteiro, eles estão repetindo o conteúdo mágico desses livros sagrados apenas como receptáculos da misericórdia de Krishna, de Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu. Como o Shastra explica que o Vaishnava, o Gurudev, Sadhguru, eles são a forma condensada da misericórdia de Krishna. Como também no Raya Ramanda Samvad, Mahaprabhu é comparado ao oceano de Prema. Ele é a árvore do serviço devocional, é o oceano de Prema. E Mahaprabhu, ele permite que a água límpida e transcendental do seu oceano, que é ele mesmo, de Prema, seja evaporada para ser absorvida por uma nuvem chamada Ramananda Raya. E essa nuvem, quando ela fica super duper carregada desse conteúdo mágico de Prema, ela chove sobre os seres vivos o significado que só Mahaprabhu pode revelar, que só Mahaprabhu pode inspirar no coração de alguém da posição elevada de Ramananda Raya. Então,
E a gente sempre está observando como Mahaprabhu está sempre em Sadhusanga. Mahaprabhu é Sadhusanga. Mahaprabhu, quando está em Jagannath Puri, está sempre ouvindo o Harikatha de Shri Gadadhar Pandit. E Jagadananda Pandit sempre está perto de Mahaprabhu, porque ele tem um apego muito assim, arrebatador por Mahaprabhu. Então Jagadananda Pandit vive em Prema Vivarta. Ele compõe esse texto chamado Prema Vivarta, que significa o remoinho, a loucura do amor divino. Ele vive varrido pela loucura do amor divino. Então eles estão vivendo o verdadeiro sentido, ou tendo a verdadeira experiência de Sadhusanga. E aqui no Manaseksha, que é um texto sagrado da maior importância na tradição, o Dia Vaishnava, Shri Raghunath Das Goswami está dando sua sanga para sua própria mente e nos orientando para fazer a mesma coisa. E ele continua agora no verso 6, ele fala, ele vai falar uma coisa muito séria para sua mente. Ele vai falar: Aricheta Projat Kapata Kutinati Bharakara Sharam Uti Snatva Dahasi Katam Atmanam Apiman Sadatam Gandharva Giridhara Pada Prema Vilasat Sudam Bhodao Snatva Swam Api Nitaram Mam Chasukha Are Cheta Projat Kapata Kutinati Bharakara Sharam Utre Snatva Dahasi Katam Atmanam Apimam Sadatam Gandharva Giridhara Pada Prema Vilasat Sudham Bodhau Snataswam Api Nitaram Mam Chasukha. E a tradução diz: apesar de ter subjugado os inimigos, luxúria e raiva, talvez ainda não tenha conquistado o grande inimigo da enganação. Alguém pode ter subjugado os inimigos da luxúria e da raiva, mas mesmo assim ainda não ter conquistado a sua própria tendência a enganar os outros e a se enganar. Este verso nos ensina como devemos conquistar a vitória sobre esse poderoso inimigo, a tendência a enganar, a duplicidade. Ó mente perversa, embora você adote o caminho de sadhana, você se imagina purificada banhando-se na urina mal cheirosa do grande jumento, do engodo e da hipocrisia totais. Fazendo isso, você está simultaneamente se queimando e me queimando, a mim, que sou uma diva pequenina. Pare com isto. Deleite-se, e também a mim, banhando-se eternamente no oceano nectário do amor puro aos pés de lótus de Shri Radha Krishna Yugal. Então, assim, duplicidade e hipocrisia. Então agora nós vamos ler o comentário de Srila Gurudeva e Srila Bhakti Vinod Thakur. Verso importantíssimo, falando de como essa duplicidade, essa hipocrisia, como elas têm um assento, um refúgio muito difícil de ser eliminado. Eles têm um refúgio no coração, na consciência da diva, que devido ao arrancar, devido
ao falso ego, vai ser alguém por dentro e outro alguém por fora. Não vai conseguir ser inteiramente honesto, sincero, por causa das falcatruas do falso ego. Mas o que acontece? Pela mente ter essa disposição, ela acaba se queimando, ela está pegando fogo. Ela está sendo esturricada e também a diva que ela leva consigo está sendo esturricada também. E a diva, uma das questões, a diva é muito pequenina. Como é que você vai fazer isso com a diva? E ela fala, e a Agnanda Das Goswami fala, para com isso. Em vez disso, deleite-se e também deleite a mim, a diva, banhando-nos eternamente no oceano nectário do amor puro aos pés de lótus de Shri Radha Krishna Yuga. Agora vamos ver o que os nossos acharyas falam. Prodhyat kapata kutinati barakara ksharam mutri snatva. Mutri é urina. Snatva, banhando-se. Banhando-se na urina mal cheirosa do grande jumento, do engodo e da hipocrisia totais. Shila Bhaktivinoda Thakur. O engodo e a hipocrisia, ainda presentes no devoto, mesmo depois de ele adotar o caminho de sadhana, são comparados à urina de um jumento. Então agora, nós já ouvimos que este Manaksheksha é inteiramente voltado para a necessidade do sadhaka. Então aqui no 6º verso, o Agnanda Das Goswami vem revelar que se você se torna um devoto pela iniciação, ou uma devota pela iniciação, isso não significa que você se torna devoto ou devota no seu íntimo, considerando-se ocupado ou ocupada em bhajan, em serviço devocional, enquanto mantém o coração com a mesma atitude desencaminhadora e hipócrita. Isso é como considerar-se puro banhando-se na urina quente e mal cheirosa de um jumento. O sadhaka deve, com todo cuidado, abandonar esta armadilha. Agora Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur vão descrever 3 categorias de Bhakti Sadhakas. Importante. Primeiro é o Parinistita Sadhaka. O segundo é o Swanista Sadhaka. E o terceiro é o Nirapeksha Sadhaka. O Parinistita Sadhaka, ele descarta por completo as normas e proibições prescritas no Varnashram e se esforça sem parar simplesmente para satisfazer Bhagavan Shri Hari. Então esse é o primeira categoria, um sadhaka de primeira qualidade. Minto, eles são sadhakas, claro, são Vaishnavas, mas eles têm algumas âncoras, alguns senões que vão ser explicados. Primeiro, o Parinistita Sadhaka, ele deixa de lado todas as normas, todas as proibições prescritas no Varnashram, no sistema social védico,
e ele está sempre querendo simplesmente satisfazer Bhagavan Shri Hari. O Swanista Sadhaka realiza todas as suas atividades segundo as regras e proibições estabelecidas para o serviço e o atendimento ao Bhagavan. Então, esses dois tipos, o Parinistita Sadhaka e o Swanista Sadhaka, ambos são chefes de família, são virrastas. O Nirapeksha Sadhaka é um renunciante. Todos os três se beneficiam apenas quando tornam-se honestos por completo, inteiramente honestos. São três Vaishnavas e eles vão se beneficiar quando viverem com honestidade, quando se expressarem, quando tomarem iniciativas, tiverem comportamento e tudo mais, com honestidade. Caso contrário, recorrendo ao engodo, à tapiação, à enganação, eles com certeza serão eliminados. A hipocrisia demonstrada por essas três categorias de devotos é descrita abaixo. Primeira, a hipocrisia do Parinistita Sadhaka. Aí tem as subcategorias, ou as características, as A, B, C, D, E, F. De A a F, há a descrição do que esse sadhaka, Parinistita Sadhaka, faz, que demonstra a sua maneira de enganar ao outro, com certeza enganar a si mesmo. Primeiro, ele se entrega ao prazer dos sentidos sob o pretexto de praticar sadhana bhakti. Parinistita Sadhaka. Ele é o Guru Bhogi. Ele diz que está praticando sadhana bhakti, mas ele quer desfrutar dos bens do Guru, da propriedade do Guru, dos recursos da missão do Guru. Depois, ele serve a materialistas abastados e influentes, em vez de servir a devotos despretensiosos. C. Ele acumula riqueza muito para lá de suas necessidades. Então, primeira forma pela qual ele engana é prazer dos sentidos, dando como desculpa sadhana bhakti. Segunda, ele serve aqueles que são ricos, que são abonados, influentes, mas não serve os devotos despretensiosos. A terceira, ele acumula riqueza mais do que ele precisa. E a quarta, sentindo muito entusiasmo por empreendimentos temporários e inúteis, ou seja, ele sente muito entusiasmo por esse tipo de empreendimento. Ele queima o tempo fazendo grandes esforços que são inúteis. E letra E, ele se entrega a argumentos ilógicos com o pretexto de cultivar conhecimento. Ou seja, ele é um especulador. Ele é tendente à especulação. E letra F, ele adota a vestimenta de um renunciante para conseguir prestígio material. Mas Gurudeva explica antes que ele é um grihasta. Ele adota a roupa de um renunciante, mas apenas para conseguir prestígio material, e eventualmente demonstra que não é um renunciante. Depois, o engano do Swanista Sadhaka, que é aquele que segue, que realiza todas as suas atividades de acordo com as regras e proibições determinadas para o serviço e o atendimento ao Bhagavan.
quais são as formas dele enganar? São A e B. A forma A é: ele dá um show externo de adesão rígida às normas e proibições, mas internamente permanece apegado às questões materiais. Forte, né? E B, ele prefere a companhia de filantropos, eruditos mundanos, yogis e materialistas àquela de resolutos devotos amorosos. Forte, né? Aí qual é o engodo? Como trapaceia o Nirapeksha Sadhaka? Ele tem de A a G. Ele cultiva o orgulho por se achar um Vaishnava elevado. Ele é um renunciado. Ele cultiva aquele orgulho. Eu sou um Vaishnava elevado. B. Onde nós estamos? Ele adota as vestes de um renunciante e, por falso ego, considera outros sadhakas inferiores. Letra C. Ele também acumula riqueza e objetos além das suas necessidades básicas. Letra D. Ele convive com mulheres, ele busca a companhia das mulheres sob o pretexto do sadhana. Forte essa. Letra E. Ele se mantém em contato íntimo com materialistas com a intenção de arrecadar fundos e doações ao invés de ir para o templo. Letra F. Ele se preocupa com a arrecadação de fundos com o pretexto de estar realizando serviço devocional. E letra G. Ele enfraquece o apego de alguém a Krishna, atribuindo importância e respeito simplesmente à roupa e aos símbolos externos da ordem renunciada, e por ser por demais apegado às regras e proibições da ordem de renúncia. Portanto, os defeitos de argumentos mundanos, kutarka, conclusões filosóficas falsas, kusiddhanta, e os obstáculos ao avanço, anatas, todos decorrentes da atitude de enganação no reino de Bhajana, tudo isso é comparado à urina de um jumento. Muitos sadhakas se consideram purificados depois de se banharem nesta urina profana do jumento da enganação, mas na realidade esse banho só faz consumir a alma deles. Jai Shri Gurudeva. Então Gurudeva está comentando sobre um dos aspectos desse verso que chama a atenção da mente de Mana, né? Chama a atenção da mente para algo muito profundo, que está muito arraigado, muito enraizado, e que a gente precisa aprender a reconhecer. Pelo menos falando por mim, eu preciso aprender a reconhecer que essa tendência a ter um comportamento externo e outro comportamento diferente interno, isso é comparado a uma urina muito mal cheirosa e quente, mal cheirosa e quente de um jumento. A ignorância com o bolo da ignorância com a cobertura do chocolate. Não. Isso, o bolo da ignorância com a cobertura de chocolate do conhecimento.
E uma pessoa, ou um sadhaka, um praticante com esse perfil, ele pode enganar muita gente, né? Mas ele vai estar sempre redondamente enganado. E mais cedo ou mais tarde, os seus esquemas, né, insinceros, desonestos, vão se manifestar. Então, o Deva agora, em Srila Bhaktivinoda Thakur, continua falando sobre o lado transcendentemente positivo da oração. O primeiro aspecto da oração é ele foca a nossa atenção, a atenção da mente, naquilo que a mente já faz e que é desfavorável ao Bhakti. E agora ele foca a atenção da mente naquilo que ela não quer fazer, mas que é favorável ao Bhakti, que é se banhar no oceano nectário do amor aos pés de lótus de Shri Gandharva Giridhara. Gandharva se refere a Srimati Radhika, que é Swarupa Shakti, a potência interna de Bhagavan. Giridhara se refere à pessoa suprema, Brajendananda Shri Krishna, que é aquele que detém toda a potência. Todas as potências são dele, ele é Sarva Shaktiman. Então aqui nós somos aconselhados a nos banhar no oceano do néctar, que consiste em Vishuddha Chidvilas, ou transformações espirituais divinas que brotam do amor aos pés de lótus do casal divino eternamente jovial. Srila Rupa Goswami, ele próprio ora a este respeito no Shri Pratana Padati. Shuddha Gangeya Gorangin Kurangi Langi Mekshanam Jita Kotindo Bimbasyam Ambudambara Sambritam. Ó Vindavaneshwari Shri Radhika, a tez de seus membros, ou a tez dos membros do seu corpo é como ouro derretido. Seus olhos são charmosos como os olhos alongados e inquietos de uma gazela. Seu rosto derrota o brilho de milhões de luas. Você está graciosamente vestida de sari azul da cor de uma nuvem fresca. Jai Shri Radha. Jai Shri Radha. Então aqui nós vamos encerrar. Continuaremos estudando, lendo, pedindo misericórdia de Gurudeva para entender o verso 6º do Shri Shiksha de Srila Raghunath Das Goswami. Voltamos a anunciar que por alguns dias nós vamos estar envolvidos com outras atividades e não vamos poder transmitir os programas do Hridaya Mandir. Ok? Então a gente sempre tem alguém que posta no Facebook do Hridaya Mandir, da Braj Editora, quando a gente retoma as atividades. Ok? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Jai Rupananda Gurvaga, Jai Shri Gurudeva, Prasthapam, Jai Shri Prabhupada, Prasthapam, Jai Gaura Bhaktivinoda Jai, Nitya Patagudashtam, Kripa Sindhu Vincha, Chitanam Pavanebhyo Vaishnavibhinam.